Você já teve vontade, curiosidade de conhecer o comandante na cabine do avião? Não sei você, mas eu já tive. Todas as vezes que eu viajava, que eu voava, você fica vendo aquela portinha que abre e está lá o comandante, o piloto, o copiloto, você ouve a voz dele, você dá vontade de entrar naquela cabine, ver todo aquele painel, ver como é que ele faz para comandar aquele avião. A gente ouve a voz dele, né? Boa noite, senhores passageiros. Aqui quem fala é o comandante tal. Nosso voo será de tanto tempo, o clima está bom, enfim. Todos eles mandam alguma informação no sistema de alto-falante da aeronave. Mas eu acho que conhecer o comandante, ver o comandante e poder entrar naquela cabine é uma curiosidade, um desejo que a maioria dos seres humanos que andam de avião tem. Não sei você, se você tiver essa curiosidade também, se já teve, deixa aí nos comentários para a gente saber da tua opinião. Enfim, e pior ainda, pior é quando você entra na aeronave e o comandante já está na cabine, tudo fechado, e você não vê. Você quer ver, você queria saber como é que a coisa acontece ali. Eu realizei esse meu sonho quando eu fui até Juruti. Juruti fica para frente de Santarém. Nós fomos até Santarém. Quem somos nós? O nós que eu estou falando. Fomos eu e o pastor Lima. Eu tinha um compromisso lá com o pessoal de Juruti, num evento deles. E aí nós fomos até lá. Até chegar em Santarém, você vai de avião. De Santarém para Juruti, nós fomos de barco. Foram 6 horas navegando no Rio Amazonas. Maravilhoso, uma delícia, uma experiência assim única, incrível. Recomendo para quem puder um dia fazer, vai. O rio é estonteante, é uma beleza assim que a gente não consegue narrar. Tem trechos dele, e são longos trechos, não são pequenos, que a ideia que dá é que parece mar e não rio. Às vezes você está numa margem, você olha, você não vê o final da outra margem, você não enxerga a outra margem, você só vê água. É um negócio assim, absurdo. Aquilo é rio, não os rios que eu conhecia até então. Com todo respeito aos rios que eu conhecia. Muito bem, aí a gente tem a programação em Juruti. Graças a Deus, Deus abençoou muito, foi muito legal, muito edificante, conheci gente, pessoas novas, enfim, muito bom. Na volta, existe uma empresa privada, uma empresa daquela região. Essa empresa ela tem um avião que faz Santarém e Juruti para transporte dos funcionários. E ela teria um voo onde sairia de Juruti para Santarém, e este voo, esta aeronave, ela ia vazia, somente o comandante e o copiloto, os dois. Uma aeronave pequena, sei lá, 12 lugares, alguma coisa assim. E irmãos da igreja são amigos dessa empresa. E eles pediram muitas doações, ofertas, para a realização do evento. Que o evento foi um baita evento, tinha 1.000, 2.000 pessoas, foi muito bonito. Aí, eles conseguiram o voo de volta para transportar eu e o pastor Lima de volta até Santarém. Ou seja, nós fomos de barco, voltamos de avião, de Juruti para Santarém. A volta foi 40 minutos. De barco, 6 horas. A volta, 40 minutos. Foi tranquilo. Avião pequeno. E muito engraçado. A gente chega no aeroporto, estradinha de terra, mato para todo lado. Aí o pessoal abre o alambrado. Entramos eu e o Lima, cada um com a sua bagagem. Aí eles abrem a porta. Pode entrar. Aí a gente entra. Não tem divisão. Você está vendo o painel e você está vendo o piloto, o comandante está ali. Aí tinha uma caixona de isopor. Nessa caixona de isopor tinha água, água de coco, refrigerante, fruta, suco,
tinha tudo. Aí eles simplesmente falam assim para a gente: olha, sirvam-se à vontade, o que vocês quiserem é só pegar. Nada a ver com os aviões que fica passando aeromoça, servindo, perguntando. Não, foi tudo. E foi uma experiência muito marcante, muito legal. Nós voamos esses 40 minutos. Se eu vim pelo Rio Amazonas, a gente sobrevoou por cima da floresta. E assim, emocionante você imaginar que você está sobrevoando um trecho da nossa Amazônia. Muito lindo. E aí a gente volta, a gente pousa e o voo foi perfeito. Eu fiquei tranquilo, eu não tive medo, me senti seguro e muito mais seguro porque eu estava vendo o comandante, quem comandava aquele voo. Eu não saberia tirar aquele avião do chão, nem manter no ar e nem pousar, mas eu sabia que tinha alguém que sabia como fazer isso. Eu nunca vi aquele comandante, mas para ele estar na posição que ele ocupava, com certeza, ele estava aprovado para aquela missão. E foi uma experiência altamente gratificante e inesquecível para a gente. Conversamos, rimos, fotografamos, foi muito legal. Muito bem. Quem é o comando? Quem é que comanda a bênção na vida da igreja, na vida dos filhos, dos adoradores, dos discípulos de Cristo? É Ele. Quem comanda a bênção é o Senhor Jesus. E quem comanda a bênção, o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele é que ordena a bênção para a igreja. Agora, como é que a gente pode ser alvo destas bênçãos? Se como igreja, que eu sou e que você é, ou você que está me ouvindo aí, tem interesse em ser igreja, você que até se simpatiza pela igreja, até se simpatiza com os cristãos, com os discípulos de Cristo e quer começar uma jornada. Então, nós que somos igreja, como é que nós podemos ser alvos da bênção de quem comanda? Porque nós gostamos de bênçãos, mas nós gostamos mais de quem comanda estas bênçãos. Porque quando a gente passa a entender e compreender que Deus é o comandante, que Cristo é o nosso comandante fiel, eterno e para sempre, a gente passa a confiar nas escolhas dele. A gente passa a confiar, um mosquitinho apareceu aqui. A gente passa a confiar, a gente passa a confiar que a bênção que ele escolhe é muito melhor do que aquela que a gente deseja. Entendeu? Mas como é que eu posso ser alvo destas bênçãos? Abre a sua Bíblia no Salmo 133. Eu vou ler em nome de Jesus. Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Feche os olhos. Senhor, obrigado por esse momento, pela leitura deste salmo, por esta palavra. Pai, fala com a gente, fala conosco, fala com os nossos amigos, perdoa os nossos pecados, nos inspira, nos ajuda, nos dirige neste momento de proclamação da Tua palavra. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. O Salmo 133, eu estou aqui. Se a minha tradução está diferente da sua, eu estou com a King James. Eu gosto muito dessa tradução. Se você tem acompanhado a IAP do Parque, as minhas mensagens no canal Sedimentos, você vai ver que 99% das vezes eu estou com esta Bíblia, fininha, é uma King James. Eu gosto dessa tradução por toda a dedicação, por todo o esforço
que uma grande equipe de teólogos, de especialistas no hebraico, no grego, tudo que os caras fizeram para trazer o mais próximo do texto original. Tem falhas e erros, lógico, como toda tradução, mas, na minha humilde opinião, é o texto que mais se aproxima, ou um dos que mais se aproxima. E o Salmo 133 aqui começa com essa palavra, contemplai. A primeira coisa, para responder a pergunta que eu fiz antes da leitura, como que a gente pode, a partir do momento que nós nos entendemos ser igreja, como nós podemos ser alvos das bênçãos do comandante, desse comando da bênção para a vida da igreja. A primeira coisa está nessa palavra, contemplação. Nós precisamos resgatar na nossa vida e no nosso dia a dia a contemplação. E por que eu estou falando de resgate? Porque a vida acelerada, apressada, urgente, cheia de compromissos, de metas a serem batidos e vencidos e ultrapassados, faz com que a gente simplesmente se afaste, com que a gente não consiga mais praticar, dar valor e se aprofundar na contemplação. Porque contemplação é algo que pede tempo. Contemplação exige da gente disciplina. E aqui, o verso 1 diz, contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. Então, o salmista está dando uma dica profunda para a gente. Ele está dizendo, olha, gaste tempo na contemplação dos irmãos. E a contemplação só fará sentido no contexto dessa poesia, se você vê sentido, se você entende que tem valor, que te agrada, que te satisfaz, que dá prazer para a sua alma, que te eleva, estar em união com os seus irmãos. Se você contempla e você fala, poxa, é o corpo de Cristo, é a igreja, é gente comprada e lavada, remida, conquistada e salva pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, contemplação tem a ver com você fixar de forma concentrada a sua vista num alvo. Tem a ver com profunda concentração da mente em meditação e reflexão. Bom, quando a gente pega os significados da palavra contemplação, esses que eu acabei de te falar, não é difícil você concluir que você precisa de tempo. Você precisa ter tempo para contemplar, para refletir, para meditar, para se concentrar naquilo que você está testemunhando. Então, a primeira dica aqui do comando da bênção, daquele que comanda a bênção para o seu povo, é contemple, gaste tempo, tenha prazer na união dos irmãos. Por quê? Porque um grupo dividido, ele não prospera. Uma igreja dividida, ela não multiplica, ela não caminha, ela não constrói, ela não é edificada. Ah, pastor, mas isso é muito romântico. Todo grupo tem desacordos, todo grupo tem opiniões diferentes. Sim, e é bom que tenha, nós somos diferentes. Mas acima da minha opinião, acima da opinião contrária à minha, acima das nossas discussões, existe algo comum para todos os grupos da igreja, para todas as famílias, para mim e para aquele irmão que não concorda com uma opinião minha. O que está acima da gente e que é maior do que as nossas pequenas opiniões,
os nossos pequenos desacordos. O que está acima é o que nos move e o que dá significado ao nosso ajuntamento, que é celebrar e adorar ao Rei Jesus. Então, é comum que haja pequenas discussões, pontos de vista diferentes. O que não é comum é que eu crie ódio, raiva e fale, eu vou embora daqui. Isso não é comum. Mas é possível eu discordar e estar junto. Alguém discordar de mim e me amar. É possível a gente debater, não chegar num consenso todo mundo, mas a gente vai lavar os pés uns dos outros, a gente vai continuar junto. Nem sempre a minha opinião prevalece. Tem coisas que a minha opinião não prevalece, é a opinião dos outros e da maioria. Portanto, a união, ela está muito acima dessas pequenas desavenças ou desacordos, que é normal em toda família, em todo grupo, em toda comunidade. Você encontra discórdias, debates, pontos de vista diferentes nos 12 apóstolos, entre os discípulos, nas igrejas do Apocalipse, nas igrejas das cartas de Paulo. Você vai encontrar, mas o fim de tudo e o foco de tudo é: mantenham a união, vivam em união, estejam unidos. Então a primeira coisa que aparece aqui é contemplação. A segunda dica, versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu à orla das suas vestes. A segunda coisa aqui é unção. Se você sonha, deseja, quer ser alvo do comando que manda a bênção, que é o Senhor Jesus, você precisa buscar, querer, desejar ter a unção de Deus na sua vida. Você precisa se submeter e pedir a Deus: Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim, derrama o teu óleo sobre mim. E o exemplo que o salmista dá, porque aqui ele está dando símbolos, figuras, metáforas, para a gente entender o que ele disse no versículo 1. Ele está dando como exemplo o sacerdote Arão. Ele está pegando Arão e usando ele como sacerdote para nós entendermos a profundidade e a urgência da unção na nossa vida. Porque a figura que ele pega é como óleo precioso sobre a cabeça. Ele começa aqui, na cabeça, que desce, escorre, é muito óleo. A gente não tem mais essa prática, porque essa prática não é necessária mais, porque o sacerdote eterno já pagou o preço na cruz há 2000 anos atrás. Portanto, a gente não fica derramando óleo, mas esta unção que o salmista está pegando era muito óleo, vinha sobre a cabeça do sacerdote, e esse óleo escorria, e ele fala que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Ou seja, para pensar, esse óleo escorre pela roupa, escorre pela túnica e vai até a borda, até a barra das vestes, da túnica de Arão. Essa imagem, ela quer comunicar para mim e para você que a unção, ela está intimamente ligada com alguém que segue a Jesus, que é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, e que já entregou toda a sua vida a Jesus. Pensa comigo, analisa na sua igreja, analisa no seu grupo de comunhão. Nem todo mundo está no mesmo nível de comprometimento. E isso também é comum, porque nós temos estágios diferentes na nossa caminhada cristã. Uns amadurecem mais rápido, outros levarão mais tempo. E está tudo certo, cada um tem o seu tempo. Cada um funciona emocionalmente e espiritualmente de uma forma. Não existe um padrão, mas o fato é que todos nós precisamos
crescer na graça e no conhecimento. Portanto, a figura de Arão, do óleo que vem pela cabeça e escorre até a barba e vai por toda a roupa até chegar na barra, comunica essa realidade. A unção tem a ver com uma vida 100% dedicada e entregue ao Senhor. Todas as áreas da sua vida, os seus pensamentos, o seu trabalho, os seus estudos, o seu namoro, o seu casamento, o seu ministério, o porquê você faz o que faz, os seus pensamentos. Esta é a unção, e esta é a unção que o Espírito Santo quer operar na sua vida. Ele habita em você. Portanto, eu tenho contemplação e eu tenho unção. E aí a gente chega aqui na primeira parte do versículo 3. Como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião. Aí aqui a gente tem a terceira dica fundamental desse salmo. A primeira é contemplação. A segunda fala de unção. E a terceira, refrigério. A palavra refrigério aqui, ela está representada exatamente no orvalho. Orvalho aqui, no hebraico, significa refrigério. E aí pega o Monte Hermon, as montanhas de Hermon. E aí quando a gente fala sobre o grande Hermon, ele era conhecido, é conhecido até hoje como a montanha sagrada. E eu te explico por quê. O Monte Hermon, na verdade, é uma cordilheira de montanhas. É uma cordilheira enorme, tem 24 quilômetros de extensão. Essa cordilheira faz divisão hoje com o Líbano e a Síria. 2.800 metros acima do nível do mar. Esse monte, ele, por conta de tudo isso, é o ponto mais alto de Israel. É o ponto, assim, espetacular e majestoso de Israel. O gelo lá no seu pico é o ano inteiro. Pela sua altura e pela posição que ele está, o pico dessas montanhas está sempre coberto de gelo, de neve. É muita neve. E aí o efeito do orvalho. E é essa figura que o salmista quer passar para a gente. O orvalho que cai, porque o orvalho nessa região, ele é perene, ele é constante o ano inteiro. O ano inteiro esse orvalho cai toda noite. E esse orvalho, cada gotinha de orvalho que cai nessa cordilheira, provoca o degelo, provoca o derretimento. Portanto, o orvalho faz com que a neve, esse gelo do pico, vá derretendo aos poucos. E ele vai escorrendo por esses 2.800 metros acima do nível do mar, vai escorrendo pelas montanhas e chegando na terra, no vale, tornando o vale uma terra altamente produtiva, ou seja, o efeito de fertilização por causa desse derretimento é algo assim abençoador para toda a região. A qualidade do que se produz ali, às margens, ou seja, ao redor do Monte Hermon. Então aqui nós temos a ideia de refrigério, através da palavra orvalho. E o que é refrigério? Refrigério é alegrar-se, tem a ver com festejar, tem a ver com vida, tem a ver com fazer, com se animar, tem a ver com energia, com potência. Refrigério, esse é o significado de refrigério no hebraico. Portanto, as bênçãos, o comando da bênção está simbolizando neste salmo as bênçãos para a nossa vida em cada gotinha do orvalho. São muitas gotas, são milhares de gotas todos os dias para 24 quilômetros de extensão no Monte Hermon. E aí não importa o poder da neve e do gelo no pico dessas montanhas, não importa o frio, a temperatura, pequeninas gotas, uma gota só não resolveria, mas são milhares, bilhares de gotas de orvalho toda noite, derretendo
e fazendo isso virar o quê? Bênção para o povo de Deus na terra, na plantação, na vida. Portanto, o comando da bênção, ele envia bênçãos, às vezes invisíveis, às vezes pequenas, que a gente nem vê. Mas são essas bênçãos que toda noite, todo dia, elas caem, que elas vão derretendo, elas vão desfazendo, degelando friezas, comportamentos, dificuldades, pedras de gelo que se colocam no nosso caminho e que precisam dar passagem. Aí as bênçãos do Senhor vêm e vão processando, vão operando e vão fazendo a gente compreender coisas que a gente não compreendia. E vai derramando a bênção. Esse é todo o processo do comando da bênção. E aí a gente chega no final. O final do versículo, ele vai fechar da seguinte forma: pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Na maioria das traduções está, pois ali o Senhor ordena a bênção. Mas eu gosto muito mais dessa palavra, o Senhor comanda a bênção. Ali aonde? Ora, o óleo do versículo 2 e o orvalho aqui no versículo 3, eles estão aqui apenas como metáforas e ilustração para aquilo que o salmista quer dizer. O ali é na união dos irmãos. O ali é na união dos irmãos. É isso que o salmista quer chamar a atenção de Israel. Se eu lesse o versículo 1 e o final do 3, faria todo sentido. Daria para dispensar as ilustrações. Mas as ilustrações têm o poder de mostrar a profundidade do que ele quer comunicar. Portanto, onde tem união, onde os irmãos estão em união, estão vivendo unidos, corpo de Cristo, é ali que o Senhor comanda a bênção para sempre. Então, se você tem pensado, já pensou, ou se conformou em não ser igreja, no sentido de não vou mais congregar, não vou à igreja, faz isso não, volta. Olha, tem lugar aqui na IAP do Parque para você, tem abraço aqui para você, tem ombro, tem colo, tem gente extremamente, crente, gente que vale muito a pena. Ah, pastor Ed, mas é assim tão perfeitinha a sua igreja? Não, longe disso. Nós somos pecadores, nós decepcionamos, nós frustramos, tem muita coisa para ser consertada. Mas eu vejo nessa comunidade uma paixão, um amor pelo Evangelho, pela palavra, de querer acertar, de querer fazer o melhor. Eu vejo com muita intensidade, isso vale muito a pena. Então, não se afasta do lugar da comunhão. Para a gente concluir, Martin Luther King, ele tem um pensamento, uma frase dele que é muito significativo para esse momento e para essa reflexão. Ele diz assim: nós aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas nós não aprendemos a conviver como irmãos. Triste essa frase, né? E eu entendo perfeitamente ela. Mas eu queria dizer para você que se Martin Luther King ainda estivesse vivo, e por acaso, nessas 2 semanas que se passaram, ele estivesse fazendo uma visita para conhecer as igrejas no Brasil, e por acaso ele estivesse vindo para Campinas, e não menos por acaso ele tivesse aceitado o nosso convite para ir na nossa vigília, milagres são reais, e ele chegasse ali, eu acho que ele iria gostar do que ele iria ver. Eu concordo com a frase dele. Existem muitas igrejas em pé de guerra, mas ele precisa saber, ele vai saber um dia, porque ele já morreu, que existem comunidades que estão perseverando a boa luta da fé. Foi emocionante para mim como pastor chegar ali no local da nossa vigília
E eu cheguei e era 10 horas já. Toda a igreja lá, ou pelo menos a grande maioria da igreja estava lá. A IAP do parque estava lá. E a gente passou uma noite inteira, até o sol nascer, até o dia clarear, adorando e celebrando ao Rei da Glória, ao Rei Jesus. Foi indescritível, foi memorável, algo para a gente desejar, realizar de novo, e ter a sua presença, e você poder participar de um momento desse. Portanto, o comando da bênção, ele comanda a bênção ali, onde os irmãos vivem em santa união, em humilde união, sabendo que nós somos membros incompletos de um corpo completo e perfeito. E o corpo só é completo e perfeito porque a cabeça do corpo é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Então não fica fora. Vem para a comunhão, vem para a união. Pode ser que você esteja enfrentando problemas insolúveis. Pode ser que cada um de nós tenhamos os nossos desafios invencíveis por nossas forças. Talvez a gente esteja procurando múltiplas soluções, e está tudo certo, porque a gente tem que correr atrás. Mas a principal solução apontada por esse salmo é: não abandone os seus irmãos e a sua congregação. Talvez a bênção que a gente tanto tem procurado e lutado por ela esteja na união, porque é ali que o Senhor comanda a bênção para sempre. Que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu lar. Amém.